Então, nós vamos fazer apresentações. Eu vou rapidamente apresentar as pessoas. O Dr. Jorge Vasconcelos já conhecem, o presidente da APVE. Ele também é o presidente da Comissão de Fiscalidade Verde e, neste sentido, vai depois nos contar um bocado a história, que vocês não só ouçam esta história na televisão, mas pelo autor e na opinião do autor. Depois temos aqui, na sequência, o Pedro Costa, do Ministério da MAUT. Como os ministérios sempre mudam os nomes, neste momento é o Ministério de Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. E energia, muito bem. Pois é como na Comissão Europeia, cada vez quando mudam os comissários, devem criar novas direções gerais para os patrões terem uma direção geral, não é? Depois, não temos aqui, que está no programa, o António Vidigal, da EDP, Inovação. E depois temos o Filipe Pinto, da DGEG, Direção-Geral da Energia, e ok, nunca ninguém sabe, porque ninguém pensa que a geologia tem a ver com o assunto. E depois temos o António Cavaco, da ACAP, de falar do mercado. Então, eu proponho que nós não temos ecrã aqui, que nós vamos do lado lá. Então, muito boa tarde. Começo por agradecer à organização o convite que nos foi dirigido para estar presentes. É um prazer, tanto para o Ministério como para mim pessoalmente, estar cá a apresentar o programa piloto que estamos a desenvolver no gabinete do Sr. Ministro do Ambiente e dos 3 secretários de Estado. Eu vou tentar contar-vos um pouco uma história. Como é que apareceu, até porque é melhor ao final de tarde contar uma história, não é? Como é que apareceu o protocolo de que hoje venho falar, o que é esse protocolo, que resultados é que já foi possível obter até à data e o que é que poderá ser o futuro em termos de mobilidade elétrica na administração pública. E vamos então começar pelo princípio. Há uns meses o Sr. Ministro chamou-me e disse: Pedro, a mobilidade elétrica tem que ter um novo impulso e já há trabalho feito nesse sentido. E eu quero dar o exemplo. A partir dos próximos dias, quero começar a deslocar-me de carro elétrico. Eu que nunca fui um entendido em carros, nem em carros elétricos, devo confessar que fiquei um bocadinho aflito. Porque ele perguntou: bom, que carro é que eu devo escolher para as deslocações que eu faço? Como é que é o descarregamento? Eu disse: bem, vou pensar. Fui para a internet e comecei a ficar ainda mais aflito, porque havia muitos modelos, há mais do que havia há uns anos, já há vários modelos, carregamentos diferentes na tomada, no sistema MOBIE, rápido, lento, e fui ter com o Ministro e disse: isto não é assim tão fácil como isso, se calhar temos que começar a experimentar. E ele: ok, então vamos chamar a APVE e pedir-lhes ajuda. E fez uma reunião com a APVE e surgiu a ideia de fazer um piloto. Ao fim e ao cabo, vamos aprender todos. E o protocolo é isso mesmo, portanto, é um protocolo entre o Ministério e a APVE, a que as marcas depois se associaram com entusiasmo e que permite que os vários carros sejam testados e possamos todos tropeçar nas várias dificuldades que vamos tropeçando e ir resolvendo essas dificuldades. E penso que no final todos teremos aprendido com o protocolo. Portanto, recapitulando, as partes ao protocolo são, como disse há pouco, o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e a APVE. O protocolo está em vigor desde maio, portanto, aquela é a fotografia do dia em que assinámos o protocolo na Rua do Século, no Largo em Frente, onde todos os veículos puderam estar expostos e os convidados puderam ver que os veículos existem e como é que funcionam e colocar as várias dúvidas que tinham. Como é que o protocolo está estruturado? Portanto, o protocolo tem a duração de 10 meses, aliás, tem mais do que 10 meses. 10 meses é o tempo de circulação. E, portanto, durante 10 meses, os nossos 4 governantes, portanto, o Ministro e os 3 secretários de Estado, o secretário de Estado do Ambiente, Ordenamento do Território e da Energia, vão deslocar-se em veículos elétricos. Temos à disposição, cedidos pelas marcas, 5 veículos, 4 veículos puramente elétricos, chamemos assim,
e um híbrido que permite fazer deslocações de mais longa distância. As marcas que aderiram ao protocolo estão ali indicadas e, portanto, penso que é um sucesso que temos, se não todas, quase todas as marcas aderiram, como disse há pouco, com entusiasmo ao protocolo. Aliás, estão aqui várias caras conhecidas do protocolo. O programa tem dois objetivos principais. Um já referi, que é liderar pelo exemplo, portanto, dar o exemplo público de que é possível um governante deslocar-se de veículo elétrico. E é o que tem acontecido. Portanto, esse foi o primeiro objetivo que apareceu no protocolo e o segundo, que também já referi ao de leve, que é vamos aprender para depois poder fazer algo maior na administração pública. Nada como começar com uma coisa mais pequena, aprender com os erros e depois fazer uma coisa maior, mais bem feita. Tem sido esse o espírito que tem estado por trás do protocolo. O protocolo tem uma parte dedicada à monitorização, como convém. Portanto, há que medir para saber como é que as coisas estão a ocorrer. O objetivo é esse. Foi constituída uma comissão de acompanhamento, uma comissão de monitorização, desculpem, no protocolo, que é composta pelas entidades que ali estão, portanto, pela APVE, pela entidade de serviços partilhados da administração pública, a ESPAP. Portanto, a ESPAP é um organismo que gera o parque de veículos do Estado, portanto, 20 e não sei quantas mil viaturas são geridas pela ESPAP, daí a importância dela estar presente no protocolo e na comissão de monitorização, da Agência Portuguesa do Ambiente, por causa da vertente Ambiente, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a vertente Energia, o gabinete da Sra. Secretária de Estado do Tesouro, que tem a tutela da ESPAP, e isto é muito importante, tudo o que se queira fazer na administração pública, as finanças, é muito importante que estejam envolvidas desde o início. Naturalmente, o gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e o gabinete do Sr. Ministro. Como disse, a monitorização tem os seguintes objetivos. Primeiro, medir ou estimar, algumas variáveis são medidas, outras são estimadas, quais é que têm sido os benefícios que têm sido conseguidos com o piloto em si. Portanto, com a troca dos 5 veículos por 5 veículos, 4 puramente elétricos e um híbrido. Depois, vamos estimar quais é que são os benefícios que se obtêm se, em vez de fazermos este pequeno piloto, alargássemos à administração pública, e podemos fazer vários cenários. E queremos também, ainda não chegámos a essa fase, estimar os benefícios, tendo por base os dados reais que foram medidos, da utilização de veículos num outro tipo de frota ou numa utilização particular. Portanto, permitirá, com os dados reais, ter várias camadas de estimação de resultados. A melhor maneira de trabalhar dados é divulgá-los e, portanto, o primeiro relatório, o protocolo prevê isto, o primeiro relatório só ainda não está disponível, ele está pronto e fechado, porque colocar coisas na internet às vezes não é tão fácil como isso, há sempre umas burocracias para ultrapassar, portanto, muito em breve estará disponível na internet e no final será feito, portanto, vão ser feitos relatórios trimestrais, até provavelmente mais do que trimestrais, provavelmente 2 em 2 meses para apanhar os períodos de mudança dos vários veículos e no final existirá um relatório final com a agregação de todos os resultados. Os carregamentos têm sido feitos na rede MOBIE, aliás há umas fotografias à frente, o que permite que toda a informação de consumo esteja a ser registada. Estes são os veículos que até à data já circularam, portanto podemos dizer que já experimentámos uma série de veículos, temos dados sobre uma série de veículos. Como disse, o primeiro relatório está concluído e fechado e dentro de dias inicia-se o terceiro período, portanto a terceira ronda de veículos, inicia-se para a semana. Vamos, se calhar, ao mais importante, que são os resultados. Primeiro, mostrar que variáveis é que estamos a medir. Estamos a medir, naturalmente, o consumo de eletricidade de cada veículo, e isso é feito recorrendo à rede MOBIE. Cada veículo tem um cartão, é um cliente, e, portanto, sabemos a todo momento qual é que é a energia consumida para aquele veículo. Estas fotografias são na garagem do Ministério. O consumo de gasolina, por causa dos híbridos, é registado manualmente. Portanto, nós criámos um diário de bordo
que os motoristas têm que preencher todos os dias com a quilometragem, portanto as distâncias, e cada vez que abastecem de gasolina com a gasolina que abasteceram. Portanto, isso é feito com um diário de bordo, onde podem também registrar outro tipo de ocorrências que tenham acontecido. Depois pareceu-nos também importante medir não só variáveis mais objetivas, como o consumo ou as distâncias, mas também a satisfação do condutor e do passageiro. E para isso desenvolvemos um inquérito que está a ser aplicado com regularidade para percebermos que tipo de atributos, relativamente a que tipo de atributos o condutor e o passageiro estão mais ou menos satisfeitos. Algumas variáveis não são medidas, são estimadas ou resultam de cálculos, como o consumo médio, portanto a energia por cada 100 km, estamos a fazer assim, mais à frente apresenta os resultados, portanto o consumo médio, o custo médio, portanto euro por quilómetro. É importante referir que estamos a utilizar o custo da eletricidade ou da gasolina para os veículos novos, comparativamente com o custo do gasóleo para os veículos que foram retirados, portanto da frota antiga. E depois as emissões atmosféricas verificadas ou evitadas, que resultam do produto das emissões específicas, portanto indicadas pelas marcas, ou quando não está disponível, utilizamos para determinado tipo de emissões as normas Euro. Há um conjunto de pressupostos que tivemos que assumir, como em qualquer cálculo que fazemos, relativamente ao consumo da frota substituída. Portanto, os veículos a gasóleo que deixaram de ser usados, tínhamos que saber qual é que era o consumo daqueles veículos. Tínhamos alguns dados, resultante de faturas e de quilometragem, e até da sensibilidade dos próprios motoristas, e tínhamos outra sensibilidade, que era o tipo de utilização que é dado aos veículos no Ministério, é uma utilização mais intensiva do que uma utilização normal. E, portanto, pareceu-nos que era necessário agravar o consumo. Experimentámos agravar em 50% e não nos enganámos. Tendo por base os dados reais que conseguimos do passado, o fator de 50% é um fator bastante bom. E, portanto, estamos a utilizar um agravamento de 50% do consumo dos veículos anteriores, dos veículos a gasóleo. As emissões já há pouco referi. Relativamente às emissões atmosféricas relativas à eletricidade, tivemos várias discussões entre nós e concluímos que deveríamos utilizar o valor zero, ou seja, cada quilómetro feito com eletricidade não tem emissões diretas. E porquê que optámos por esta metodologia? Porque aquelas emissões estão já consideradas noutros inventários, noutras fontes. Portanto, as emissões da produção térmica de eletricidade estão consideradas na produção, portanto, na sua origem na produção, e se nós estivéssemos a considerar em dois lados, estávamos a duplicar emissões. Por outro lado, se estamos a comparar com os veículos a gasóleo, para que a comparação fosse justa, teríamos que considerar as emissões do gasóleo, não só as diretas, mas também as indiretas, o que é mais difícil de fazer do que calcular as da eletricidade. Com isto, é importante não deixar de referir que, como já foi referido aqui hoje, Portugal tem um mix de energia, portanto, o mix de energia em Portugal tem uma componente renovável que está no topo a nível mundial. E, portanto, um veículo elétrico utilizado em Portugal tem emissões indiretas menores do que utilizado noutro país. Enfim, é preciso ter sempre estes pressupostos do preço do gasóleo e da gasolina. Utilizamos os valores que estão disponíveis no site da DGEG. É preciso converter unidades de energia, utilizamos os valores que a DGEG utiliza nas suas estatísticas. E uma particularidade, o Ministério do Ambiente na Rua do Século era uma antiga unidade industrial, portanto, era um antigo jornal, o Jornal do Século, e, portanto, é alimentado em média tensão, o que, para o nosso caso, é uma vantagem, porque conseguimos eletricidade mais barata. E, portanto, fizemos as contas do custo da eletricidade com o custo que ela realmente nos custa, portanto, o custo variável na média tensão, e utilizamos a tarifa transitória em média tensão, tarifa publicada pela ERSE. E utilizámos o preço nas horas cheias. Naturalmente estão a perguntar-me porquê nas horas cheias. A verdade é que a maior parte dos carros têm sido carregados durante o dia. Portanto, há carregamentos à noite, mas também há muitos durante o dia. Portanto, achamos que
as horas cheias era uma boa aproximação. Porque os carros, sempre que estão parados, estão à carga. E, portanto, param, carregam, voltam a andar, voltam a carregar. Portanto, foi a aproximação que fizemos. Temos então aqui os primeiros resultados, portanto, de distâncias e de consumos, por uma questão, portanto, não é objetivo do protocolo comparar marca a marca. E, portanto, há valores que nós temos, mas não disponibilizamos publicamente, para não permitir comparações diretas marca a marca. E, portanto, no caso do híbrido, que ainda só há dados de circulação de um híbrido, que no caso foi o Opel, não disponibilizamos e, portanto, daí aquela nota de rodapé que ali aparece. Houve uma circulação já de cerca de 10 mil quilómetros, portanto, isto refere-me ao período até final de agosto, portanto, os primeiros 2 meses. Portanto, nos primeiros 2 meses do protocolo, os carros circularam 10 mil quilómetros, com um consumo de eletricidade de 19,1 kWh por cada 100 km, portanto, no caso dos puramente elétricos, volto a referir. Não sei se isto tem laser, penso que sim, que é aqui no meio, e, portanto, estou-me a referir a este valor aqui. Se utilizar o consumo médio dos elétricos e dos híbridos, o valor sobe, naturalmente, e é de 41,3 kWh por cada 100 km. Melhor do que olhar para estes números é olhar para um gráfico. E o que é que fizemos neste gráfico? Comparamos, temos aqui a frota antiga, portanto, o melhor veículo da frota antiga, a média dos veículos da frota antiga e o pior veículo da frota antiga. E aqui temos, portanto, euro por cada quilómetro percorrido, o custo por quilómetro. Aqui os veículos que circularam nos primeiros 2 meses do programa e depois aqui os veículos melhores no mercado para o segmento C e para o segmento D. O que é que podemos concluir? Que se compararmos com a melhor situação, com os veículos puramente elétricos, conseguimos reduções muito significativas relativamente à média, na ordem de 80% no custo por quilómetro. Penso que são valores bastante interessantes dos ganhos, neste caso económicos, que é possível conseguir com o veículo elétrico. Conseguimos ir a todo lado, para desmistificar a ideia de que não era possível, não. Portanto, o que temos feito é, os veículos puramente elétricos são usados aqui na zona de Lisboa, num raio à volta de 50 km, e temos conseguido fazer deslocações para todo o país. Os pontos mais longe, até foi mesmo o Sr. Ministro, portanto, foi a Bragança e Aljustrel, neste caso de veículo híbrido, naturalmente. Aqui temos a informação que há pouco vimos ok, certo, está quase a acabar. Que vimos há pouco que o Luís mostrou, portanto, que os sistemas do CEIA permitem saber perfis de carga, tudo isso, portanto, temos essa informação também disponível. Aqui, portanto, quais é que são as emissões evitadas pela utilização destes veículos? Portanto, isto são números, portanto, são números ainda pequenos, estamos a falar de 2 meses, mas para termos uma noção de veículos, de quanto é que é possível poupar, fizemos cenários e temos aqui um cenário de uma circulação de 10 mil km por ano ou de 20 mil km por ano e para 1 ano ou 5 anos de utilização, quanto é que se pouparia, tendo por base os valores que há pouco vos mostrei, e, portanto, conseguimos valores anuais que variam entre 3.700 e 6.900 euros por ano, dependendo do cenário, naturalmente. Aqui as emissões evitadas também com os 2 cenários de utilização, emissões anuais. Portanto, e chega a um slide que eu penso que nós às vezes focamos muito nos resultados mensuráveis, mas eu penso que têm sido conseguidos resultados que não são mensuráveis, mas que são extremamente importantes. E vou referir a alguns. A Comissão de Monitorização, como eu disse há pouco, senta pessoas muito diferentes à mesa. Pessoas da Direção-Geral de Energia, da APA, das Finanças, da ESPAP, e tem sido possível ter reuniões engraçadíssimas em que passamos 1 ou 2 horas a discutir mobilidade elétrica. Portanto, isso parece-me uma coisa muito importante. Portanto, aquelas pessoas nunca mais vão esquecer daquelas reuniões e do que aprenderam uns com os outros naquelas reuniões. Depois temos sentido as dificuldades mais simples no terreno.
Eu nunca pensei que no gabinete do Ministro fosse ligar tantos disjuntores, que fosse acompanhar eletricistas. Eu tenho feito isso com imenso gosto, tem sido muito divertido. Aliás, a minha formação é eletrotécnica, portanto tem sido extremamente divertido dar formação aos motoristas, de onde é que se abre, como é que se mexe, como é que se faz. E o que tenho aprendido é que essas pequenas coisas têm de correr bem na experiência. Se há qualquer coisa dessas que corre mal, é o suficiente para que um utilizador pense, isto é uma chatice, não dá. E, portanto, temos vindo a ultrapassar essas pequenas dificuldades. Temos aprendido muito com essas pequenas dificuldades. O cabo que não funciona, a ficha que não é a mesma, por aí adiante. Por outro lado, os motoristas têm sido, na verdade, uns verdadeiros pilotos de teste, porque conduzir um carro elétrico não é o mesmo do que conduzir um carro tradicional, motor a combustão. Portanto, eles têm que pensar quantos quilómetros vão fazer, começam por fazer 80 por dia a medo, sem ligar o ar-condicionado, com o secretário de Estado ou o ministro a queixar-se que está calor, dizer, cuidado, depois vamos ficar parados, depois já conseguem ir ao 100 e depois eu encontro-os na garagem a discutir que eu já fui quase aos 120 e não carreguei. Também já aconteceu ir para os lados de Santa Cruz e o carro voltar de reboque porque o ponto não funcionou, acontece, pronto. E, portanto, também aprendemos com isso. E, portanto, como eu disse há pouco, estas pequeninas experiências são fundamentais para quem quer desenhar um programa mais abrangente para a administração pública. E então já cá estou a chegar ao futuro. Reparem que eu ponho o futuro com ponto de interrogação e é de propósito, porque o que eu vou dizer a seguir é algo que não está aprovado, portanto, aquilo não é o futuro garantido, é um desejo que aquilo seja o futuro. É importante dizer isso. Se nós olharmos para a tal frota do Estado, o Parque de Veículos do Estado, que é gerido pela ESPAP, encontramos uma frota que é das maiores do país, são 27 mil veículos, são muitos veículos. E são veículos ainda por cima velhos, portanto, mais de metade têm 13 anos. Portanto, vejam o potencial de melhoria que há nesta frota. E o que nos parece é que o futuro tem que passar por um boneco deste género. Ou seja, a nível da administração pública, só nos devemos deslocar, na administração pública em qualquer lado, isto é igual em todo lado, só nos devemos deslocar se for mesmo necessário. Portanto, a primeira coisa é mesmo preciso ir, não há outra maneira de resolver a questão. Portanto, deslocar se for preciso. Depois, se nos vamos deslocar, devemos nos deslocar com o modo correto, seja ele elétrico, seja o comboio que também é elétrico, eu vim de comboio, por exemplo. E se então vamos utilizar o transporte individual, então o foco é na tecnologia elétrica, com as vantagens que já hoje aqui foram referidas. Com isto conseguiremos soluções que são melhores para o Estado, porque são mais eficientes, portanto com menores custos. Vimos aquela frota, a frota hoje. São melhores para o próprio trabalhador, porque provavelmente se desloca com mais conforto, ou até se desloca menos e perde menos tempo. E são melhores para o ambiente, pelos factos que já todos conhecemos. E parece-nos que é necessário atuar em 3 eixos. Portanto, gerir a mobilidade, portanto, fazer uma gestão de frota. Temos que primeiro conhecer como é que as pessoas se deslocam, como é que os funcionários públicos se deslocam, vão de onde para onde e porquê é que vão. É algo que hoje ainda não é conhecido. É um passo fundamental para que depois se possa fazer uma gestão eficiente da frota centralizada em determinados polos. No que toca à tecnologia já referi, portanto o foco na mobilidade elétrica e depois a questão dos comportamentos, que é também muito importante. Tudo isto tem que ser medido e avaliado e comunicado tanto para fora como para dentro. Portanto, a mudança só se faz com, e eu tenho visto isso todos os dias no Ministério, só se faz com os motoristas que são quem conduzem o carro. Se eles não estiverem alinhados no programa, não há programa. Portanto, é muito importante qualquer mudança ter uma componente de comunicação para dentro, muito fundamental. E era isto que tinha para vos dizer, e estou naturalmente disponível para questões. O Pedro Costa, eu gostei aquela de até os motoristas começam a discutir sobre a mobilidade elétrica. Nem sabe quanto. Exato. Porquê? Porque no governo onde havia muita mobilidade elétrica, havia um secretário de Estado e ele disse ao motorista, então, nós não deveríamos ter um carro elétrico? E que disse o motorista, nem pensar esta coisa, porque o motorista normalmente não gosta de veículos elétricos porque ele quer ir rápido e longe, não é? Aliás, você diz, para Bragança, naturalmente foi um híbrido.
se ouvimos o Luís Reis a falar e a FSEC. Naturalmente, hoje. Agora, ok, hoje. no futuro. Hoje. Agora, a segunda coisa, eu fiquei muito contente da outra palavra que você disse. Então, as diferentes direções gerais se sentaram a discutir em conjunto. E vou aproveitar, como nós somos um bocado mais velhos, quando eu digo nós, é aquele senhor lá, na terceira, levanta-te, o Jorge Esteves. Já o conheço há uns tempos. Exato. Ele começou a aventura de mobilidade elétrica em 99 e, na altura, ninguém queria falar de mobilidade elétrica. E nós dissemos, então, como convencemos o governo sobre a mobilidade elétrica? E fomos a falar com a Direção-Geral da Alfândega, por causa da importação, das finanças, do ambiente, transportes e tudo. E criámos uma coisa que chamava Compromisso de Mobilidade 2010, ou do futuro. E isto é interessante, porque os governos, normalmente, cada ministério é vertical, não é? E lá conseguimos, de repente, ter todas as direções gerais voluntariamente a se sentar nas mesas durante 2 anos, cada 3, 4 meses, se juntavam e discutir o problema. E fico agora muito contente que, com esta ação, você, no fundo, conseguiu outra vez criar esta colaboração horizontal, que é, de facto, muito importante. Por isto, agora, rapidamente, temos tempo para algumas perguntas, se houver. Senão também podemos falar. Temos o microfone ou temos lá o presidente da conferência? Você conhece o senhor? Fiquei a conhecer há pouco. Sim, ele é o presidente desta conferência. Bem, Paulo Pereira. Para ele estamos aqui. Vem aí uma pergunta difícil. Exato. Não é difícil, é só que eu cheguei já a meio da apresentação e pareceu-me ver ali um número que não consegui ver. Portanto, pareceu-me que tinha ali um valor do custo por quilómetro, não sei se calhar vi mal, o custo por 100 quilómetros, não era? O custo por cada 100 quilómetros ok, exatamente. Portanto, na ordem de 2, Isto está por quilómetro. Sim, pronto, cêntimos multiplicamos 2,3 euros por 100 km. Primeiro, como é que é feito esse carregamento? É de dia, à noite em tarifa reduzida ou é indiferente? Não, aqui foi utilizado o valor da tarifa transitória de média tensão, porque o Ministério Alimentar é média tensão, o preço das horas cheias, com IVA incluído. Pronto. Portanto, se fossem carregados durante a noite, não sei se têm uma tarifa... Se fossem carregados durante a noite era mais barato, sem dúvida. Pronto, pronto, pode-se... Embora, também é preciso dizer que as tarifas estão em mudança, as tarifas estão em mudança, não é? E parte também é nas horas de ponta. Claro. Portanto, por isso é que optámos por um valor intermédio. Ok. Depois, mas portanto esses valores podem descer porque, enfim, estão um bocadinho acima daquilo que normalmente nós temos como ideia, pelo menos para um utilizador que carrega em casa. É preciso dizer que a utilização que é dada aos veículos é uma utilização que não é a utilização, penso eu, média. Certo. Ou seja, costumam andar mais depressa, por aí adiante. Ok. Segunda coisa, daquilo que vi ali, no acetato mais à frente, tem uma poupança, se bem vi, para 5 anos, da ordem de 34 mil euros, o que quer dizer que em 5 anos consegue pagar o veículo, e isso só com o custo de energia, portanto, considerando um custo de manutenção que será da ordem de 50% ou coisa parecida, portanto... Sim, aqui estão considerados realmente só os custos de combustível, é verdade, de eletricidade e combustível poupados. Portanto, o que demonstra que isto é muito bom investimento, até do ponto de vista económico, não é? Se bem interpreto, não é? Se somarmos as poupanças em termos de manutenção, por exemplo... Aparentemente sim, eu não digo já que sim, porque ainda não fizemos essas contas, estamos à espera de ter mais dados para poder fazer contas com mais dados. Ok. Outras perguntas? E há aqui pessoas do protocolo, se quiserem acrescentar coisas, eu diria, já está ali o Luís, ótimo. Luís. Abraço no ar. Tens de falar, por causa do filme, tens de falar no microfone. Sim. Muito bem lembrado. Eu vou repetir, aquele valor é para toda a frota, sim. aquela poupança acumulada para toda a frota e não para um veículo. Temos que dividir por 5. Ou por 4, melhor. Sim. Não são otimistas, não, aqueles são reais. Exato, aqueles são reais. Pronto, antes de sair, queria fazer 2 pequenas notas. Uma é aquela história com um custo de investimento que é muito grande, não é? E depois, no fundo, a mensagem é de mais
quilómetros que fazemos, de mais é a rendibilidade. Agora, quando falamos, como o senhor vai cá, dizia, vinha cá de comboio, não é? Ou seja, no fundo, por mobilidade no geral, a gente não quer aumentar os número de quilómetros que fazemos, queríamos reduzir. Aí a conta, pronto, deve-se ver um bocado de uma maneira diferente, mas pronto. O segundo ponto é que, já que os ministros agora falam entre si, poderiam falar entre si que não é só o ministro que anda do carro, mas já, se calhar, a estafeta que anda de moto ou de bicicleta, que era muito bonito, que o veículo elétrico não tinha só 4 rodas, mas podia ter 2 ou 3 rodas, ou 6, um autocarro ou algo assim. Ou seja, seria interessante de aproveitar isto também, de aumentar o leque de experiência, porque a experiência, como se diz para aí, tem um impacto mediático, não é? E pronto. Diga. Mas é que nós podemos fazer a experiência do autocarro técnico? Pois. O Pedro poderia contar do autocarro que ele também, uma parte, fez com o autocarro do Caetano, não é? Sim. Aliás, esqueceste de falar quando falaste de coisa, pronto, também é a Caetano, mas foi interessante, mostrou o autocarro, mas igualmente, se depois houver tempo, dar 2, 3 palavras sobre a parte de transporte público que vocês também estão envolvidos, que é muito importante, não é? Com rotas definidas, há muita coisa que é facilitada por causa disso. Ok, obrigadíssimo. Obrigado. Então vamos chamar o Filipe Pinto, do DGEG. O meu nome é Filipe Pinto. Antes de mais, agradecer o convite dirigido à Direção-Geral de Energia e Geologia. Eu sou técnico numa das unidades orgânicas da Direção-Geral, que é a Direção de Serviços de Energia Elétrica. De resto, eu terei a oportunidade num slide mostrar isso. Mas não sou só técnico da Direção-Geral. Colaboro numa comissão técnica, a qual também ajudou a tornar estes documentos de trabalho uma realidade. Gostaria de dizer que estes documentos deram algum trabalho, estão concretizados, estão feitos, estão elaborados, o que mostra que a administração pública também tem este cuidado de perceber a exigência também em termos de critérios de segurança, e é para isso que também trabalhamos. Eu gostaria de fazer só uma primeira abordagem aos temas que vamos abordar. Gostaria de dar primeiro uma visão geral, só para terem a noção dos trabalhos envolvidos, depois apresentar genericamente a nossa organização, a Organização da Administração Pública, a atividade normativa que realizamos e depois ir às regras técnicas, portanto o diploma que estabelecerá critérios mínimos para as instalações de carregamento dos veículos elétricos, bem como o guia técnico, que eu julgo que é o documento que de facto permitirá à comunidade eletrotécnica ter outra visão sobre estas questões. Porque muitas vezes quando abordamos estas temáticas, isto fica muito nos carros, fica muito nos comercializadores, fica muito no mobilier, mas depois temos de pensar que existe uma realidade que são os instaladores, que são as pessoas que estão em casa e que precisam de implementar um carregador e tem de existir alguma resposta em termos de segurança. Em termos gerais, a Direção-Geral necessitou de estabelecer regras técnicas para as instalações elétricas de carregamento de veículos elétricos, perfeitamente harmonizadas com o que, em termos de normalização europeia. Isto para dar cumprimento a algumas exigências do quadro da mobilidade, e tenho aqui o diploma que, digamos, o 39/2010, obviamente que depois deste há o 170/2012 e hoje o 94, portanto o 90/2014. Para fazer estes trabalhos recorreu a uma comissão técnica
a CTS 64, Instalações Elétricas de Edifícios, no fundo, uma entidade que desenvolve uma atividade normativa no âmbito da segurança das instalações elétricas, e foram preparados 2 documentos, uma secção 722 das regras técnicas e um guia das instalações. A primeiro tenta ou pretende estabelecer um enquadramento das instalações de carregamento de VEs, e depois o guia técnico pretende muito mais que isso. Pretende, de facto, disponibilizar à comunidade eletrotécnica indicações ou orientações para a concepção, projeto e execução das instalações elétricas, interpretando aquilo que advém das regras. Em termos de direção-geral, isto, muito rapidamente, uma entidade da administração pública que uma das suas atribuições é, de facto, a concepção, promoção e avaliação das políticas relacionadas com a energia. Uma das unidades orgânicas, a Direção de Serviços de Energia Elétrica, com cerca de 33 competências a todos os níveis, licenciamento, mobilidade elétrica, aprovação de tantos outros diplomas. Uma delas, e muito genericamente, conceber legislação e regulamentação relativa à responsabilidade técnica, digamos, das instalações. A portaria, uma das portarias onde se define as competências da Direção-Geral, e no âmbito da mobilidade são estas 4, portanto, participação na elaboração de legislação e regulamentação relativas à segurança técnica, depois promover o acesso e registro à atividade de comercializadores ou operadores da mobilidade, e elaborar normas, guias e especificações técnicas das instalações. Em termos de atividade normativa, portanto, nós colaboramos nesta CTS 64, que tem como âmbito de atividade a elaboração de normas de segurança para as instalações elétricas de edifícios, que é constituída por principalmente empresas de equipamento elétrico, peritos de entidades do ensino superior, entidades licenciadoras, como a CERTIEL, Direção-Geral, as direções regionais. Existem outras entidades, como as ordens profissionais, também estão representadas, entidades instaladoras, e nestes trabalhos contámos com a colaboração de outros membros de comissões técnicas da 69, nomeadamente o engenheiro António de Guimarães, da EFASEC, e também colaboramos também com o engenheiro Luís Reis. A CTS 64 acompanha um documento normativo que é 60.364, que no fundo estabelece as condições para as instalações elétricas de baixa tensão. Eu queria só apresentar o que é esta coisa das regras técnicas. As regras técnicas são as regras que são aplicadas às instalações de baixa tensão. O diploma que, no fundo, a regulamenta tem este âmbito, obrigar a uma harmonização, portanto, promovido por uma obrigação de harmonização de regras técnicas nos vários países, indicam que, ou empurram as regras técnicas para que sejam, ou para que provenham de documentos normativos, isto para permitir a livre circulação de equipamentos elétricos, e promover também a livre uma circulação, ou facilitem a circulação de técnicos. O artigo 1 acaba por definir que o estabelecimento das instalações elétricas onde de obedecer às regras técnicas, obviamente. No artigo 2 acaba por indicar, e isto para depois dizer como é que a adenda é feita, que tem de ser aprovado por o Ministro que tutela a Economia, mas obviamente já estamos noutro Ministério e essas competências depois acabam por ir para um Secretário de Estado, diria eu, mas são aprovadas por portaria. Em termos de revisão, isto já é mais importante, é que deve ser obrigatoriamente precedida de parecer de Comissão Técnica e Eletrotécnica relevante, e estamos quase a falar da 64, devendo basear-se na normalização internacional, seja a CNELEC ou IEC.
As regras técnicas, também só para dar um pequeno entendimento, são um documento composto por 8 partes, generalidades, com definições, com determinação de características gerais das instalações, depois considerações sobre a proteção das instalações, verificação e manutenção, regras complementares que têm a ver com as instalações coletivas e, finalmente, a parte 7 que tem a ver com regras para instalações e locais especiais. E nestas incluem-se, por exemplo, as casas de banho, piscinas, instalações, estaleiros, etc. Tudo o que vier nestas regras 7 normalmente tendem a especificar mais o que estará nas partes gerais. E, no fundo, é nesta onde nós fazemos a adenda da secção 722 de um documento harmonizado europeu às nossas regras técnicas. Portanto, o objetivo desta adenda às regras técnicas tem como objetivo promover a primeira adenda às regras técnicas desde a sua publicação, em 2006, estabelecer um conjunto de regras técnicas que estabeleçam critérios mínimos de segurança para a concepção e execução de instalações de carregamento de VEs, devidamente enquadradas com a normalização internacional, nomeadamente europeia. Reforçar algumas especificações que estão estabelecidas aqui portanto, no Decreto 39 de 2010 e com as consequentes alterações, nomeadamente nesta portaria, que definiu algumas condições técnicas. E, no fundo, e tão mais importante que isso, implementar um instrumento legal que potencie a rede de carregamento de veículos elétricos, não diria tanto no espaço público, mas mais nas instalações privadas, no fundo, indicando ou promovendo algum quadro que permita aos instaladores orientar o seu trabalho. Assim adotou-se, digamos, o documento harmonizado do CNELEC, o HD 60364. Eu vou tentar passar isto muito rapidamente. Ele é composto por uma introdução, acaba por indicar que o âmbito de aplicação, e aqui queria fazer notar ao que é que, portanto, se aplica aos circuitos destinados a alimentar os veículos elétricos. Portanto, nós não queremos aqui dizer que estabeleça-se a tomada X ou Y, o que se pretende é conceber a instalação, desde o quadro ou a alimentação do edifício até ao ponto de carregamento. Depois, para aí, obviamente, existirão tecnólogos e outras normas que deverão ser aplicadas. Portanto, uma vez que isto é, eu diria, quase tradução do documento harmonizado, portanto, estão as referências normativas utilizadas. Obviamente que há alguns que conhecerão mais de perto esta realidade, fiz notar aqui a 68, 151 e depois esta que tem a ver com a tomada, entre aspas, eu diria, europeia. Este documento acaba por definir fatores de simultaneidade. Também já existe uma referência a que o fator de simultaneidade possa ser diferente de se caso sejam implementados os controladores de carga. Eu julgo que o engenheiro João Peças Lopes tem desenvolvido um trabalho neste sentido. Uma obrigação de instalação de diferenciais, de dispositivos diferenciais e colocando aqui uma especificação relativamente ao tipo de diferencial, uma vez que são dispositivos que têm elevado conteúdo anamónico e, por isso, existe uma recomendação para a adoção de tipo B, portanto, que lidam com este tipo de problemática. Portanto, uma referência à normalização europeia. Uso, depois, questões que têm a ver com a impossibilidade de utilização de tomadas móveis e alturas de instalação.
Este projeto, esta parte 722, já foi notificada à Comissão Europeia, portanto, existe um procedimento através do qual, para não impor barreiras, ou para que a Comissão verifique se são impostas barreiras ou não à comercialização ou à circulação de equipamentos, nomeadamente elétricos, existe um procedimento de notificação, ele está, portanto, já findou o período de notificação, que está disponível no site da internet da Comissão. E, portanto, passamos agora ao guia técnico. Portanto, este guia é muito mais abrangente. O que se pretende é retomar, de facto, uma prática da Direção-Geral de Energia e Geologia, e para quem anda no meio, lembra-se certamente dos guias técnicos da Direção-Geral, das instalações em locais residenciais, dos guias dos para-raios, das marinas, etc. No fundo eram pequenos, iam beber à legislação e no fundo mostravam, apresentavam à comunidade eletrotécnica que muitas vezes não era só os engenheiros, eram muitos os eletricistas. Portanto, tentar retomar esta prática. Destina-se a fornecer indicações para a concepção, projeto e execução, devidamente, portanto, aplicando e interpretando as regras técnicas. É um documento apenas informativo e orientador, portanto, não se pretende aqui estabelecer mais normas, portanto, desse ponto de vista é inócuo. E, portanto, basicamente o que foi feito foi pegar na 722, pegar em mais considerações normativas, ao enquadramento da mobilidade elétrica, mais umas achegas que nos chegavam de outros guias técnicos, eu diria o francês e o espanhol, e depois elaborar aqui um guia técnico. Portanto, também genericamente, isto para dizer que de facto é explícito que isto começa num ligador de saída da portinhola, por exemplo, de um edifício e acaba no posto de carregamento ou à entrada do posto de carregamento. Isto para dizer onde é que é o campo de aplicação. Depois existe todo um capítulo de definições e este da mobilidade elétrica é muito complexo quando se começa a falar em modos de carga e tipo de tomada e, portanto, é necessário também apresentar isto aos técnicos, deslindar todo este tema. Portanto, eu faria... Outra das dificuldades que nós tivemos no âmbito da 64 foi esta questão, para nós no início não era muito... era transparente e depois não foi tão transparente, foi esta questão do acesso público, das instalações de acesso de uso exclusivo ou de uso partilhado, portanto também é explicitado no documento. São definidas... um número mínimo de instalações ou orientador, isto é um princípio orientador, obviamente, um número mínimo de lugares destinados ao carregamento em zonas dedicadas, a indicação que as instalações devem ficar preparadas, quando na impossibilidade, por razões económicas, devem ficar pelo menos preparadas para possibilitar a instalação futura dos pontos de conexão. É também indicado, digamos, aos projetistas quais são os mínimos que devem ser previstos em termos de dimensionamento. Isto, obviamente, para quem não conhece a carga, obviamente, se for um carregamento rápido, é recomendado a adoção desse regime de carga. E também são feitas referências já a estes sistemas de controle de carga que, no fundo, permitem adequar o regime de carregamento aos veículos elétricos, dependendo do regime de carga dos edifícios. Portanto, já existe essa referência. Novamente, as proteções complementares, em termos de proteção contra contatos indiretos. Existem estas referências já dos diplomas da mobilidade, a exigência de colocação de marcas nas tomadas do tipo Chuco. Portanto, nem todas as tomadas são recomendadas para o carregamento, isto quando estamos a falar nas tomadas de uso residencial. Portanto, existirá o cuidado de verificar estas normas.
novamente os dispositivos diferenciais. Em termos de conectores, são feitas referências aos conectores que estão previstos, e hoje também aprendi uma coisa não é aprender, verifiquei que a diretiva já foi publicada, a diretiva dos combustíveis alternativos, portanto, nós baseámos-nos num projeto de diretiva, vamos ter se calhar de fazer ali uma readequação nas referências normativas. E, portanto, no fundo, apresentar aos técnicos quais eram as tomadas aconselhadas ou as tomadas que estão preconizadas em termos de normalização europeia e em termos de diretiva. Depois existe um capítulo de verificação e manutenção, esquemas tipo, e aqui é o que eu julgo que para os técnicos do tipo instalador está a verdadeira cereja no topo do bolo. Porquê? Porque são apresentados cerca de 14 esquemas de ligação com soluções que recomendamos como possíveis. Portanto, nós não limitamos a aplicação daqueles esquemas. Portanto, são definidos aqui consoante o acesso, o uso, isto depois um pequeno enquadramento para que as pessoas entendam que aquilo é para a vivenda, aquilo é para o edifício, com box, sem box, e depois uma remissão para a figura aplicável. Isto é dos exemplos, a instalação de acesso público estabelecidos em locais do domínio público ou privado, portanto isto poderia ser um estacionamento, uma alimentação do ramal, um quadro, aliás isto já é o posto de carregamento principal, eu há pouco vi uma das soluções ali da EFASE que já preconizava este tipo de solução, e depois os postos satélites ou secundários. Outro exemplo que tem a ver, eu diria que isto é aplicável às vivendas, apesar de ter aqui um número comprido, que é instalações de acesso privativo e uso exclusivo. Portanto, temos aqui o quadro de entrada da vivenda, digamos assim, o corte, azul a parte da instalação da mobilidade, diria eu, e depois 3 tipos de soluções que podem ser adotadas, ou a tomada do tipo Chuco, posto de carregamento, ou então aqui uma caixa de derivação para a futura instalação. E este aqui, o último exemplo, que é o do edifício, em que temos um exemplo da instalação de acesso privativo, portanto um edifício de uso exclusivo, ou seja, uma box. E temos aqui a entrada, o quadro de colunas, a saída da caixa de colunas, quadro de entrada da habitação ou da fração, e depois uma saída dedicada à garagem, que pode adotar os 3 tipos de esquemas, novamente tomada do tipo Chuco, posto de carregamento ou a caixa de derivação. Depois temos na bibliografia toda a referência normativa, o quadro aplicável, a tal referência à diretiva, à proposta diretiva, que agora já é uma diretiva, dia 22 de outubro, julgo eu. E, portanto, este é os documentos que estão preparados, que estão elaborados no âmbito da CTS 64. Pode haver ali espaço a uma pequena revisão. E é o trabalho que foi desenvolvido pela Direção-Geral no âmbito da 64. Muito obrigado. Não, está bem. Aliás, isto mostra o que é importante aqui, uma normalização e o ritmo que ele tem. Mas depois, o problema ainda maior é de ter os guiões e a formação das pessoas, não é? Porque entre uma norma e a aplicação é justamente a necessidade de guia. Eu me lembro, outra vez falando lá do Jorge Esteves, em 99, quando não havia nada disto, que a gente pegou num guia da Suécia, da KPT, e os 2 professores, em regime voluntário, traduziram, com a autorização deles, todo o guião. Felizmente agora já temos autocapacidade de fazer isto. Agora, o que foi interessante também, o que é mais rápido é o mercado, a normalização. E no fundo, que é fazer que tem 2 fast charges, não é? Porque ele mostrou bem que nos 4 cantos do mundo o sistema é diferente, mas que foi interessante é que normalmente, em alguns casos, se pôs
fast charger e depois puseram ao lado outro, então o custo era vezes 2. E ele mostrou hoje que o mercado respondeu, tem agora fast charger com as 2 características por um custo pouco mais. Que no fundo é interessante, ou seja, eles resolveram o problema que a normalização leva muito tempo, o mercado resolveu de uma certa maneira o problema, não é? Ok, não sei se há umas perguntas rápidas sobre este mundo complexo. Eu sei que você precisava de 20 minutos, porque de facto... e me esqueci de dizer, temos a agradecer ao professor Paulo Pereira também, com muitas horas voluntários, coordenou as equipes da APVE, que é, em Portugal, o órgão de normalização, todo é com participação da EFASEC, de muitos organismos, em regime voluntário, no fundo, a APVE está a ajudar a administração pública neste campo, então o voluntário tem a palavra. Eu tinha uma questão, porque eu sou presidente da CTS 69, portanto a Comissão Técnica Eletrotécnica, que trata dos sistemas elétricos para veículos elétricos rodoviários, que de facto trabalhou nos últimos 3, 4 anos muito também com a CT 146, que também está, digamos, sob a alçada da APVE enquanto organismo de normalização setorial. E o que eu queria, aliás, eu propus também que viesse aqui hoje este tema, porque faz, se bem me lembro, em 30 ou 31 de julho já do ano passado, nós, CTS 69, aliás, tivemos uma reunião alargada, em que houve várias reuniões para dar parecer precisamente sobre este guia técnico. Enfim, o documento harmonizativo é uma tradução direta do documento europeu, portanto, à partida, mas sobre as guias técnicas, sobre o guia técnico, mas entretanto já passou um ano e qualquer coisa, e eu tinha curiosidade, enfim, e de saber qual é o estado exatamente. Portanto, suponho, ele entrou para a consulta pública e depois, posso ter andado um bocado distraído por causa da questão aqui da conferência e outras, mas não me apercebi de ter saído, suponho, portanto, que está ainda para publicação e, não é, para aprovação, ou para aprovação e publicação. Portanto, queria saber qual é o estado, se é que pode dizer. Pois, essa questão é um pouco complexa de responder. O que eu posso dizer é que os trabalhos da Comissão Técnica terminaram, como eu digo, pode haver ali espaço à adequação de uma ou outra coisa. Em termos de direção-geral, o que eu posso dizer é que o documento aguarda decisão superior, eu diria, portanto ele estará para publicação, eu espero para breve, mas depois, assim que for publicada a portaria, porque sem portaria o guia pode não fazer muito sentido ou fica um pouco desenquadrado, mas também não posso, porque não tenho essa informação de facto qual o estado do documento. Mas obrigado pela pergunta, é muito pertinente. Portanto, aguarda a aprovação do Ministério da Economia, de uma hora... Portanto, eu peço desculpa, em termos de competências eu julgo que até já possa estar fora da competência do Ministro, porque depois há uma delegação de competência, eu isso sinceramente não sei. Sei que o que está escrito no diploma é aquilo, mas obviamente depois as competências são delegadas nos secretários de Estado, eu julgo que estará aí, mas não tenho muitas novidades. Okay. Mas obrigado já agora, no âmbito da 64, obviamente que o Presidente que não está presente, que é o Engenheiro Vicente Reis, obviamente quando promoveu os contactos com a CTS 69, obviamente foi para ter dessa entidade uma melhor compreensão do documento, e é como eu digo, o documento deveria ter à volta de pouco menos de 30 páginas, talvez 24, antes de ir para a 69 e à APVE, e quando recebemos os comentários, houve uma quase revolução do documento, e neste momento estão 44, houve um aumento de esquemas tipo, portanto foi preciosíssima o contributo das vossas entidades, a APVE, a CTS 69. Muito obrigado. Está bem, acho que devemos continuar. Muito obrigado. Eu sei que esta é uma matéria muito complexa e um bocado, pronto, menos sexy, mas é importante e eu agradeço que fez aquela síntese. Muito obrigado. Então, vamos dar a palavra ao António Cavaco, da ACAP. Vamos agora ver o que diz o mercado.
O meu nome é António Cavaco, eu sou diretor do Departamento Económico-Estatístico da ACAP, faço também o acompanhamento da Comissão Técnica da ACAP e também junto do IMT, da Comissão Técnica que a ACAP mantém com o IMT. Portanto, o tema que nos propuseram foi veículos elétricos, perspectivas das marcas. Portanto, não vai abordar apenas o mercado, mas sim o que é que as marcas pensam, os fabricantes pensam sobre a questão da introdução dos veículos elétricos. Portanto, a Comissão Europeia refere que os veículos automóveis são responsáveis por cerca de 12% do total das emissões de CO2 na União Europeia e definiu limites para essas emissões para os fabricantes. Limites esses são de 130 gramas em 2005 e 95 gramas em 2021. Estes limites já foram, aliás, objeto de revisão. Existe um esquema complexo por trás disto, que envolve os supercréditos, portanto, incentivos para os fabricantes mais inovadores, etc. Portanto, estes objetivos representam, portanto, as reduções que estão ali referidas de, respectivamente, 18% e 40%, comparativamente com os níveis de 2007. Portanto, aqui temos a equivalência em termos de consumo, em litros por 100 km. Eu, devido ao adiantado da hora, vou acelerar um pouco a minha apresentação e nem vou utilizar os 15 minutos, porque estamos com meia hora de atraso. Vou, eventualmente, destacar os pontos que considero principais. Aqui temos não sei se é perceptível, se é possível ver a redução das emissões de CO2 desde 2007 até 2013. Temos aí também o ranking dos países que emitem mesmo, em termos portanto, dos automóveis que são lançados no mercado. Como podem ver, Portugal está em terceiro lugar, é dos países que lança no mercado veículos com menores emissões. Portanto, os fabricantes consideram que a mobilidade elétrica contribuirá de forma muito significativa para garantir a mobilidade sustentável e enfrentar com sucesso os desafios ambientais do futuro. Vou agora começar por referir quais são os tipos de veículos que se consideram como veículos elétricos recargáveis, porque às vezes há uma certa confusão. Esta é a ótica da Associação Europeia de Construtores de Automóveis, e quando falamos aqui da Associação Europeia de Construtores de Automóveis, estamos a falar também de fabricantes japoneses que estão incluídos nesta associação. Portanto, esta associação, no fundo, envolve todos os fabricantes que operam no mercado europeu. Temos então, nos tipos de veículos elétricos recarregáveis, como disse, os veículos elétricos puros, em que as baterias são as únicas fontes de energia, são o chamado BEV. Temos os veículos elétricos com mobilidade assistida, utilizando energia da bateria e uma quantidade limitada de energia proveniente do motor de combustão interna para situações de emergência. Neste caso, por exemplo, temos aqui um exemplo do BMW i3, que tem, portanto, para além de ter um modelo completamente elétrico puro, um BEV, possui um modelo com um motor de combustão interna de 600 e poucos centímetros cúbicos e, portanto, um depósito de gasolina com 9 litros que serve para situações de emergência, portanto, diminuindo o stress, digamos, dos condutores. Temos aqui outra situação, que são os veículos com extensão de autonomia. Portanto, temos aqui o modelo Opel Ampera e tínhamos o Chevrolet Volt. Portanto, eles utilizam as baterias como principal fonte de energia, mas usam um motor de combustão como extensor de autonomia alimentado com hidrocarbonetos após
o esgotamento das baterias. Portanto, aqui não há a transmissão da energia do motor de combustão interna diretamente às rodas, é de facto indireto, não é? Portanto, vai alimentar as baterias, por sua vez alimentam o movimento. Temos os veículos híbridos plug-in. Portanto, estes veículos utilizam a bateria como principal fonte de energia nas pequenas deslocações diárias, mas que podem funcionar em modo híbrido normal, utilizando o motor de combustão interna. Portanto, temos aqui o caso do Mitsubishi Outlander, nesta fotografia, em que, por exemplo, pode andar em modo puramente elétrico até 50 km, portanto, se não ultrapassar a velocidade máxima de 120 km. Se ultrapassar essa velocidade, portanto, vai passar a utilizar o motor de combustão interna. E pode funcionar em modo híbrido normal. Portanto, é outro tipo de veículos, há mais. De facto, eu não mencionei aqui todos. Peço desculpa aqui ao Miguel Branco da Silva, que me deu boleia de Lisboa e que já me disse para ir ali à estação de Coimbra B, tratar do bilhete agora a seguir, mas peço desculpa. Mas, de facto, há outros modelos, isto é só um exemplo. Portanto, isto é portanto, a classificação que a ACE faz dos veículos elétricos recargáveis. Em termos de vendas de veículos elétricos na União Europeia, portanto, já foram aqui apresentados vários números, penso eu. Portanto, a desvantagem de ficarmos para o fim é que provavelmente vamos dizer coisas que já foram ditas e melhor, não é? A outra desvantagem é também as poucas pessoas que ficam na sala acabarem por adormecer, mas pronto, vamos tentar que isso não aconteça. Relativamente aos veículos elétricos recargáveis na União Europeia, como dizia, portanto, um mercado dado pela ACE, atenção, há vários números, e existem dificuldades portanto, por parte, nós obtemos estes números por parte das associações, várias associações europeias, e são reunidos na ACE, na Associação de Construtores Europeus. Há veículos híbridos que são muitas vezes incluídos nos veículos recargáveis, etc. Há países que não dão os números corretos, portanto, estamos numa fase inicial em que as tecnologias não são muito bem compreendidas e isso reflete também no trabalho estatístico. Portanto, mas o que nós conseguimos apurar é que terão sido vendidos na União Europeia em 2013 cerca de pouco mais de 55 mil veículos, o que representa 0,48% do mercado. Em 2012 representariam apenas 0,24%, portanto teríamos um crescimento de 90 e tal %, que é significativo. Em termos de países, portanto temos a Holanda, portanto não consideramos aqui a Noruega, que de facto destaca-se, portanto, no panorama em termos da penetração dos veículos elétricos recargáveis, mas como não pertence à União Europeia, não foi considerado aqui. Portanto, portanto nós temos os números da concorrência. Até porque estragava o gráfico, ficava a outra barra muito grande e os outros muito pequenos. Portanto, temos a Holanda em primeiro lugar, temos de facto o nosso país com uma penetração interessante, digamos, estamos a meio da tabela, estamos em crescimento e estamos à frente de países como a Espanha, por exemplo, que é sempre, nós gostamos sempre de nos comparar com a Espanha em tudo, não é? Em termos de vendas de automóveis ligeiros de passageiros, temos aqui os números, como podem ver, aqui consideramos tudo aquilo que está relacionado com, para além do gasolina e diesel, tudo o que está relacionado com a mobilidade elétrica, incluindo, de facto, os híbridos convencionais, para vocês verem que ainda tem uma representatividade muito grande. Os híbridos plug-in
estão em forte crescimento e também os veículos puramente elétricos. Os outros que estão aqui considerados são as outras energias, GPL, gás natural, etc. Outro tipo de híbridos, etc. Portanto, podem ver, estes dados são dados coligidos pela ACAP. Portanto, o potencial do mercado. Agora vamos ver a visão da ACEA sobre qual vai ser como é que perspectiva o crescimento do mercado de veículos elétricos recargáveis na União Europeia. Portanto, a ACEA considera que poderemos ter uma penetração de entre 2% a 8% das vendas no período de 2020 a 2025. Portanto, a ACEA não considera que nesta fase de introdução vai haver um crescimento muito significativo, logo nos primeiros anos. E este aumento da penetração dependerá, entre outros fatores, do alargamento da infraestrutura de abastecimento e do apoio dado também pelos governos e entidades públicas à mobilidade elétrica, o que poderá aumentar a adoção, acelerar a adoção por parte dos consumidores. Portanto, não é esperado um crescimento muito rápido nestes períodos. Tanto é que refere que o motor de combustão interna continuará a ser o principal propulsor de veículos automóveis na próxima década, pelo menos na próxima década e até na década seguinte. Existe ainda algum potencial para o aumento da eficiência, aliás, dos motores térmicos convencionais, mas que é limitado pelas leis da física. Ou seja, esse aumento da eficiência vai ter como consequência um aumento dos custos para obter esse aumento de eficiência e terá como contrapartida a introdução de novas tecnologias, nomeadamente dos veículos elétricos. Portanto, ajudará o aumento da penetração dos veículos elétricos. Portanto, como foi dito, os veículos elétricos são muito mais eficientes que os veículos com motores de combustão interna, na perspectiva tank to wheel, ou seja, na perspectiva desde o depósito até à roda, quer dizer, ao movimento. A redução nas emissões de CO2 será maximizada se o seu impacto for medido em todas as fases da cadeia energética well to wheel, ou seja, temos que considerar desde o momento em que, portanto, todo o impacto que resulta na própria criação da energia que vai alimentar o veículo. Os fabricantes não têm qualquer intervenção na fase well to tank, ou seja, na fase do poço para o depósito, na fase da cadeia energética do poço, entre aspas, para o depósito. A produção de energia com baixos níveis de carbono, designadamente a partir de fontes renováveis, será a chave para se atingir o potencial da redução de emissões de CO2. Isto já foi referido aqui, já ouvi alguém referir a esta questão. Portanto, é necessário melhorar o impacto na fase well to tank, portanto, na fase do poço para o depósito. O mesmo veículo elétrico poderá ter diferentes pegadas ecológicas consoante o país onde é utilizado, ou seja, se tivermos um determinado veículo elétrico num país em que produz energia a partir de carvão, é uma coisa, e se tivermos noutro país em que a eletricidade é produzida a partir de fontes renováveis, é outra coisa. Portanto, não podemos só centrar-nos nas emissões do veículo elétrico e naquilo que ele consome na fase tank to wheel. As matérias-primas é outra questão estratégica. Portanto, existe uma grande concentração do lítio
no número de reduzidos países, Chile, Bolívia, China e poucos mais. Se a procura de veículos elétricos aumentar, portanto, exponencialmente, poderão verificar-se problemas no acesso sustentável às matérias-primas e até na própria segurança do fornecimento. Também é um desafio e uma questão a ser colocada em cima da mesa. O carregamento, a indústria automóvel, portanto, procura, digamos, aprender com os erros da indústria de telemóveis, em que existe uma enorme diversidade de carregadores, fichas e cabos que vão para o lixo, que é um desperdício enorme. O ideal será termos sistemas de carregamento comuns. E os fabricantes, ao que tudo indica, terão chegado, de acordo com a ACE, a um entendimento para a harmonização da infraestrutura de carregamento na Europa a partir de 2017. Ou seja, o carregador como tipo 2, o CCS, que foi referido aqui, portanto, será o standard. A harmonização procurará envolver a cabelagem, fichas de carregamento, etc. Portanto, os fabricantes exigem que as autoridades e entidades públicas, portanto, legislem sobre o assunto. Isto é importante porque um acordo voluntário é sempre algo muito frágil e que poderá ser rompido em qualquer momento. Custos. Um veículo elétrico possui um custo por quilómetro muito inferior, já foi referido, a um veículo com motor de combustão, sem considerar o custo de aquisição. Por exemplo, um Tesla Model S 85 consome qualquer coisa como 18 kWh por 100 km. Portanto, o que dará um custo correspondente em termos de gasolina de 2 litros aos 100. Portanto, é um consumo muito baixo, atendendo a que é um carro que tem uma tara de mais de 2 toneladas. E, portanto, tem uma grande autonomia, como sabem. Portanto, é o benchmarking, neste momento, como toda a gente sabe, dos veículos elétricos. O custo de aquisição ainda é elevado e a sua redução dependerá essencialmente dos efeitos das economias de escala. O custo suportado pelo fabricante na produção e comercialização de um veículo elétrico é o dobro ou o triplo de um veículo semelhante de combustão interna. Portanto, a indústria suporta elevados custos com a introdução destas tecnologias. O aumento da autonomia dos veículos, por sua vez, que também é crítico, é um fator crítico, dependerá em grande medida dos novos desenvolvimentos ao nível das baterias. Portanto, haverá uma necessidade forte de investimento em investigação e desenvolvimento e inovação. Portanto, a fase introdutória do ciclo do produto, de vida do produto, vai implicar um grande investimento por parte da indústria e uma introdução bem sucedida no mercado depende de um sistema à propriedade de incentivos. É necessário que esses incentivos existam ao nível dos Estados-membros da União Europeia e que sejam neutros, eles que não vão privilegiar nenhuma tecnologia específica em si. Os governos dos Estados Unidos, China e Japão já estão a apoiar bastante a indústria. As novas tecnologias, baixos níveis de vendas, implicam baixos níveis de vendas numa fase inicial, portanto é o normal ciclo de vida do produto, lançamento de um novo produto. Tem custos elevados para os fabricantes, há necessidade de incentivos governamentais por forma a estimular a inovação. Finalmente, tenho só aqui mais 2 slides para terminar, e é só chamar a atenção aos veículos elétricos à venda no mercado português, que estão neste momento à venda no mercado português, existirão muitos mais, pensamos, dentro de pouco tempo. Tem aqui a lista completa. E temos aqui os veículos híbridos plug-in e os EV, também à venda no mercado português. A esta lista, portanto, irá juntar-se em breve o Golf GTE, que irá ser lançado até ao final do ano, e o Audi A3, também
plug-in, com consumos também da ordem, combinados da ordem dos 2 litros aos 100, e também o Mercedes Classe S, também vai ser lançado, mas esse mais para o verão, tal como o Volkswagen Passat GTE. Portanto, são os modelos que se vão suceder agora. Para finalizar, diria que para os céticos que não acreditam no futuro do veículo elétrico, aqui fica uma frase proferida no final do século XIX, que é: o automóvel nunca substituirá o cavalo. Portanto, muito obrigado a todos. Espera um momento. Muito obrigado. De facto, é espetacular que você não olhava só, de facto, dos fabricantes, mas tinha uma visão muito mais larga, que agradeço. Eu gostei quando fez aquela observação nas estatísticas europeias e dizia: nossos irmãos espanhóis até estão atrás. Porque é interessante que há poucos anos atrás, quando a mobilidade elétrica tinha aquela excitação, havia uma espécie de concorrência entre os países e cada primeiro-ministro disse: mas eu. E justamente naquela altura a Espanha dizia: nós vamos ter 1 milhão de veículos elétricos, não é? Que era claramente fora de qualquer previsão, e agora se vê que estão até atrás de nós. Aliás, havia uns 3 anos atrás, se fez uma comparação com todas as previsões, tanto de institutos, de universidades, de marcas, de todo tipo de gente, sobre a penetração do mercado. E a variação andava entre 2% e 25%. O que quer dizer isto? Que ninguém sabe, porque se a variação é tão variada, e você agora já tem uma estimativa mais clara, fala de 2% a 8%, no espaço 20 a 25%, ou seja, já estamos mais perto da realidade. A história do lítio, bem, sabe, havia o Hubert's Peak, que se dizia que metade do petróleo já estava gasto. Mas agora cada vez mais diz, não, encontramos mais isto nunca acaba. E no lítio dizem, cuidado, isto vai já acabar. Mas se fala com Rio Tinto diz que tem reservas enormes, por exemplo, na Polónia, e ninguém sabe. Claro. Ou seja, temos de ter um bocado de cuidado entre os números públicos, etc. Agora, a ANCAP já tinha uma visão um pouco mais crítica sobre o veículo elétrico uns anos atrás, e fiquei contente com a sua visão. E como nós tínhamos exatamente há 10 anos, a APVE fez a primeira Conferência Europeia do Veículo Elétrico e fizemos um lindo logotipo que até a normalização utiliza, não é? O carro elétrico com as cores do país. Agora a ANCAP já merece ter este veículo elétrico no label. E vou oferecer isto. Depois, os outros oradores também vão ter não precisam ficar com inveja. Muito obrigado. Muito obrigado. Há uma pergunta rápida aí. Como você fez um grande esforço de ser rápido. Então, ficamos assim. Muito obrigado pela sua vinda e participação. Sim. E então vamos à última apresentação, que não é uma apresentação, felizmente, mas são umas reflexões. Eu já dizia que a fiscalidade verde é um assunto muito importante. Temos cá a nossa presidente APVE, que é o presidente da Comissão de Fiscalidade Verde. E, como eu dizia, que nós apanhamos isto assim pela televisão e pelos jornais, numa maneira um pouco compreensível. Alguns criticam, dizem uma coisa, mas ninguém facilmente percebe o panorama. E agora vamos ter o direito de ouvir a opinião do autor. Não sei se queres sentar, queres aqui. Que abrir as cortinas agora. Pois, mas já está escuro, já quase
não vale a pena. Bom, isto de falar de impostos é sempre mau. E falar de impostos antes de jantar é perverso. Vamos dizer que é mesmo de muito mau gosto. Portanto, eu não vou fazer aqui conversas sobre impostos. Acho que podemos usar o tempo, se quiserem mesmo, fazer perguntas e se eu souber responder, eu respondo. Mas não estava, de facto, a pensar falar-vos agora de impostos, que é um tema pouco apropriado. E dava-vos só 2 ou 3 notas, porque há às vezes alguns equívocos e importa esclarecê-los. Em primeiro lugar, eu não sou presidente, obrigado, não sou presidente da Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, porque a Comissão já não existe e, portanto, eu já não presido uma Comissão que não existe. Em segundo lugar, a proposta que a Comissão apresentou ao Governo, dia 15 de setembro, foi a proposta da Comissão, que foi elaborada pela Comissão, uma Comissão independente, com 10 membros, e que portanto, escreveu aquilo que entendia que era uma proposta razoável. E depois o Governo estudou o assunto, estudou a proposta e fez uma proposta ao Parlamento, à Assembleia da República, sobre a reforma da fiscalidade verde. A Assembleia da República é o único órgão com competência em matéria fiscal. Portanto, não sabemos neste momento ainda se vai haver uma reforma da fiscalidade verde e, se sim, como é que ela vai ser, exatamente o seu conteúdo. É bom termos esta noção, porque às vezes esquecemos e às vezes a comunicação social também não ajuda muito. Quem decide em matéria de impostos é a Assembleia da República. Não é? Uma comissão técnica é uma comissão técnica e o Governo faz uma proposta à Assembleia, mas quem decide é a Assembleia. Portanto, neste momento o que temos é uma proposta do Governo à Assembleia da República que segue bastante a proposta que foi apresentada pela Comissão. Outra nota para dizer que a proposta de reforma é abrangente, ou seja, não é só uma questão de veículos elétricos, é uma questão de mobilidade sequer. A mobilidade é um aspecto muito importante, mas é um dos aspectos de uma reforma da fiscalidade verde. Se tiverem paciência de ver a proposta ou de ler a proposta, enfim, a proposta de lei é bastante difícil de ler porque é uma lista de alterações a várias leis, decretos-lei, portarias, etc. Portanto, é um documento difícil de compreender, mas se tiverem paciência de ler o documento que é público da Comissão, onde se explica e se justificam as várias propostas, veem que falamos de água, falamos de resíduos, falamos de biodiversidade, um pouquinho, mas falamos de ordenamento do território, falamos de toda uma série de aspectos ambientais relevantes que mereceram a nossa atenção. Depois, outra nota importante é dizer que a fiscalidade é apenas um elemento de política pública, mas não se substitui, não se pode de forma nenhuma substituir às políticas públicas propriamente ditas, ou seja, uma coisa é uma política pública de mobilidade, por exemplo, uma política pública de energia, outra coisa é a fiscalidade da mobilidade e a fiscalidade da energia. Não passa pela cabeça de ninguém que a fiscalidade se substitua a uma política pública do que quer que seja. Agora, o que é importante é que haja coerência, que a fiscalidade dê os sinais através dos impostos, que sejam coerentes com os sinais económicos que essas políticas públicas também estão a dar. E podem-no dar de muitas formas, podem-no dar da forma de subsídios, podem-no dar da forma de limitação ou condicionamento de comportamentos dos agentes económicos ou das famílias ou dos indivíduos através de regulamentação, tivemos aqui alguns exemplos de regulamentação. Pode ser através de regulação, através de tarifas, quando pensamos nos setores regulados, da água, dos resíduos, da energia elétrica, do gás natural, dos transportes, etc. Portanto, há muitas maneiras de influenciar o comportamento dos agentes económicos e das famílias e a fiscalidade é mais um sinal. O que é importante num país bem governado é que haja coerência entre estes sinais.
E, por isso, a primeira preocupação da Comissão foi olhar para tudo aquilo que havia em matéria fiscal ambiental no sistema fiscal português e perceber se havia ali elementos contraditórios, perversos mesmo em termos ambientais. E essa foi a primeira fase, que demorou 2 meses. E não foi propriamente por preguiça nossa, foi porque era difícil recolher a informação. Ingenuamente, quando fui convidado e a Comissão tomou posse, eu julguei que ia encontrar em cima da mesa, lá no gabinete, uma lista com o sistema fiscal português, o que é que havia de ambiental no sistema fiscal português. Mas, afinal, essa lista não havia e demorámos 2 meses a fazê-la. Por um lado, fazer a recolha das normas e, por outro lado, fazer a recolha dos números, porque não basta só ter o papel, ter as leis, os decretos-lei, toda a legislação, todas as normas, depois não sabemos qual é o impacto económico disso, quer do ponto de vista da receita fiscal, aquilo que nós pagamos efetivamente, quer do ponto de vista da despesa fiscal, aquilo que são os incentivos, aquilo que são os subsídios, os benefícios e que representam uma perda de receita e, portanto, uma despesa fiscal. Então, fazer a recolha desta informação, da informação normativa e da informação financeira, económica, demorou-nos 2 meses. Essa informação agora está pública e quem quiser pode utilizá-la, quer para o seu deleite pessoal, quer para fazer trabalhos de investigação, para fazer comparações e para apreciar e poder apreciar a bondade ou a maldade das propostas de revisão da fiscalidade. Este aspecto é muito importante porque numa comissão que era constituída por 7 juristas e apenas 2 economistas e, em má hora, presidida por um engenheiro, o raciocínio era muito orientado para a doutrina jurídica e, portanto, para uma abordagem muito jurídica da fiscalidade. Mas, felizmente, a Comissão acabou por ter uma atitude bastante mais alargada da questão e não ir apenas por um caminho doutrinário. Claro que a doutrina jurídica é importante e temos que respeitar o quadro legal do nosso país e da União Europeia, tivemos essa preocupação, obviamente, mas só respeitar a lei e só seguir os princípios da Constituição ou do Tratado da União Europeia ou da lei disto ou da lei daquilo é muito pouco. Sobretudo é muito pouco quando estamos a falar de uma reforma que tem a ambição não apenas de promover o ambiente, mas também de contribuir ao mesmo tempo para o crescimento económico. Num país que não cresce há 14 anos. Um país onde o produto interno bruto cresceu 0,9%, não foi ao ano, foi em 14 anos. Um país que está hoje, falamos aqui de Espanha, Portugal está hoje 18% mais pobre em relação à Espanha do que estava no início do século, no ano 2000. Então, temos que olhar para a reforma da fiscalidade verde e foi dessa forma que o Governo olhou quando criou esta Comissão, como uma possível alavanca, entre outras, para promover o crescimento, chamado crescimento verde. Agora, isto não acontece por milagre, e isto não acontece de qualquer maneira. Para que acontecer, tem que haver uma conjugação de fatores. E é necessário, nomeadamente, que a receita fiscal adicional, que resulta da tributação, por exemplo, da utilização de determinados recursos naturais, que essa receita adicional seja utilizada para baixar outras formas de tributação, impostos, taxas, contribuições, como é que essas coisas todas se chamam. Se não fizermos isto, se apenas nos limitarmos a introduzir uma tributação que visa, por exemplo, reduzir a utilização de recursos naturais ou diminuir o impacto negativo sobre o ambiente de determinados processos, estamos provavelmente a conseguir atingir esses objetivos ambientais, mas estamos certamente e seguramente a prejudicar o crescimento económico. E estamos certamente a aumentar a dívida pública. Há países que o fazem e é legítimo fazê-lo. Por amor de Deus, a Assembleia da República, o Parlamento tem liberdade para fazer as reformas
fiscais como entender. Se entender que vai aumentar o imposto A ou o imposto B, aumenta o imposto A ou o imposto B. Agora, se nós pomos como condição de sucesso de uma reforma da fiscalidade verde, que ela contribua, ao mesmo tempo que contribui para atingir objetivos ambientais, para o crescimento económico, então é preciso muita cautela, é preciso muito estudo, é preciso muita análise para garantir que, de acordo com um conjunto de hipóteses que consideramos aceitáveis e realistas, a aplicação daquela receita adicional vai ser feita de uma maneira tal que nos permite contribuir para o crescimento, nos permite fazer aumentar o PIB e fazer diminuir a dívida pública. E isto não é assim mais ou menos, quer dizer, a economia é um sistema não linear, é um sistema complexo. Agora, temos que fazer uma tentativa, se queremos ter políticas públicas com um mínimo de racionalidade, temos que fazer um esforço sério de tentar modelar a nossa economia e tentar perceber nas suas interações naturalmente com o mundo externo, nomeadamente através dos preços da energia, que são uma variável muito importante num país como o nosso, fortemente dependente das importações de hidrocarbonetos, e perceber, se formos por uma redução do imposto A, qual é o impacto, se formos pela redução do imposto B, qual é o impacto, se formos pela redução do imposto C, qual é o impacto. E foi esse esforço que a Comissão fez, foi esse trabalho analítico que a Comissão fez e que publicou, colocou à disposição do Governo, do Parlamento e de todos os portugueses, para que possamos perceber qual é, então, esse impacto, para percebermos que há estratégias de reafetação daquela receita adicional que são mais favoráveis ao crescimento económico do que outras. E, nomeadamente, fica muito claro que se pegarmos naquela receita adicional e a utilizarmos para reduzir apenas um imposto, do sistema de impostos complexo e extenso que nós temos, que isso não faz crescer a economia e que tem um impacto negativo, certamente, sobre a dívida pública. Então, para percebermos se uma reforma, aquela reforma que vier a ser aprovada no final do dia pelo nosso Parlamento, se é uma verdadeira reforma da fiscalidade verde ou não, temos que olhar para a resposta que iremos poder dar a esta pergunta. Esta reforma, além de ser uma reforma que nos vai melhorar o ambiente, contribui para o crescimento económico, para a redução da dívida pública ou não? E este é o teste de uma reforma bem-sucedida ou de uma reforma mal-sucedida. Em relação aos transportes e à mobilidade, penso que conhecem as propostas que a Comissão apresentou e conhecem as propostas que estão neste momento em discussão no Parlamento. Houve claramente uma tentativa de olhar para a mobilidade de uma forma abrangente, tentar fomentar o transporte público. Como sabem, algumas das propostas da Comissão nesse sentido não passaram na fase, no filtro do Governo e, portanto, não estão neste momento na proposta que está em discussão no Parlamento. A Comissão entendia, por exemplo, que para ir do Porto a Lisboa, de Lisboa ao Porto, faz muito mais sentido utilizar o comboio do que utilizar o avião, e achava que aplicar uma pequena taxa sobre os voos em Portugal continental faria sentido ambientalmente. Foi entendido que não é assim, portanto isso caiu. Também entendemos que era, por exemplo, interessante introduzir um vale de transporte público, e que, nomeadamente, quem quisesse abater um veículo com uma certa idade pudesse recuperar, pudesse obter um benefício através de vales de transporte público. Isso também não está. Portanto, houve aqui alguns aspectos que tinham a ver com uma visão mais, se quiserem, mais amiga do transporte público e mais promotora do transporte público face ao transporte individual, que foi bastante atenuada. Depois, o que se introduziu também, e isso está na proposta que está em discussão no Parlamento, é uma diferenciação em termos de vantagens ambientais, nomeadamente em termos de emissões de CO2, dos vários tipos de veículos de transporte
nomeadamente transporte de passageiros, e, portanto, há uma distinção entre o elétrico puro, o híbrido plug-in, o gás, etc. Que tem sempre que haver um equilíbrio entre, por um lado, termos um sistema simples, que só tem um número e que, portanto, não diferencia e não dá os incentivos mais adequados, e um sistema complexo, com uma grande diferenciação, que aí sim tem os incentivos finos para contemplar as várias circunstâncias, mas depois torna-se tão complexo que as pessoas acabam por se perder e não saber orientar naquele sistema fiscal tão complexo. Portanto, é isto, basicamente, aquilo que está na proposta, e há bocadinho foi mostrada aqui uma interessante citação de um autor que eu não conhecia, que se chama Égua, não é? E isso fez-me pensar numa outra cena que se passou em 1900 e que não é piada, que é uma história autêntica e que tem a ver com o diesel, com o motor diesel. Na Exposição Universal de Paris de 1900, o Sr. Rodolfo Diesel foi lá apresentar o seu motor, que funcionava com óleo, nomeadamente com óleo de amendoim. Não sei se é daí que vem aquela expressão que nós portugueses usamos do óleo de amendoim, mas... E então houve vários jornalistas e alguns cientistas que disseram que aquilo não tinha futuro nenhum e que não tinha interesse nenhum, e uma das razões que foram apresentadas seriamente para dizer que aquilo não servia era que toda a gente sabia que o ser humano não podia viajar a mais de 100 km por hora. E hoje estamos nós aqui em Portugal com mais de 70% do nosso parque diesel. Bom, é tudo. Mas se tiverem perguntas e se eu souber responder, terei muito gosto em responder às vossas perguntas. Está a funcionar? Boa tarde. Chamo-me Armando Monteiro. Eu vim hoje a partir das 15 horas. Não sei se nas sessões anteriores se foi abordada alguma questão do género. Eu estou a trabalhar num projeto de mobilidade elétrica virada para o turismo. Gostava de saber se há alguns incentivos, portanto, eu estava a pensar que na parte da fiscalidade eventualmente pudesse falar disso, alguns incentivos, alguns benefícios para a utilização dos veículos elétricos, e nesse caso não estou só a falar de carros, mas como bicicletas elétricas, scooters elétricas. Portanto, nessa área estava interessado em saber se de facto já existe alguma coisa para apoiar esse género de projetos, porque pelo que eu ouvi durante toda a tarde, penso que já estão reunidas todas as condições para que essa mobilidade seja uma realidade sem dificuldade. E a minha questão era mais essa. Há algumas medidas, tem, por exemplo, benefícios no que diz respeito às despesas com frotas de velocípedos, pode ir por aí. Há também benefícios para despesas com sistemas de car sharing e bike sharing. E até há uma alteração ao IVA para que as reparações dos velocípedos passem a ter taxa de IVA reduzida. Sim, à partida, creio que são esses três de que eu me lembro que dão especificamente para os velocípedos. Outra pergunta? Pode baixar um bocado a luz. Eu sei que estamos no limite, pode baixar agora a luz. Eu só queria ainda dizer em 2 minutos uma coisa, porque uma coisa é de pagar impostos ou não, ou impostos diferentes. Mas outra coisa é que toda a gente está à procura de financiamento pelo Horizonte 2020. E metade do dinheiro vai para os grandes e pesados, vai para o hidrogênio,
Clean Sky, Shift to Rail, European Air Traffic. É muito importante ir para os comboios, etc., mas logo metade do orçamento está lá reservado. Agora, outra metade são aqueles dinheiros para quais podemos fazer propostas. Uma coisa que logo vem é que o comboio anda muito rápido, ou seja, neste ano já há 370 milhões que vão ser comprometidos e o próximo ano são 180, ou seja, a metade que vai ser gasto este ano. Depois vemos que na zona urbana, logística e ITS, os valores este ano andam lá 40, 30 milhões. No próximo ano já menos, exceto no Urban, mas, por exemplo, ITS no próximo ano já não tem muita coisa. O que tem bastante dinheiro é o Green Vehicle Call, são 130 milhões, é 30 na próxima, mas outra vez no próximo ano muitíssimo menos que agora. Depois, boa notícia, Small Business tem 35 e 38 milhões, ou seja, são empresas que vão aplicar com poucas complicações. E depois temos um bocado dos Smart Cities. Agora, the good news para os veículos elétricos é esta. Há apoios, não há apoios a veículos, a frotas, exceto dois casos, autocarros elétricos e bicicletas elétricas de uso partilhado. Por acaso, isto está no acordo de parceria que Portugal assinou com a União Europeia. Para já é uma grande pena que diz coletivos de passageiros, ou seja, autocarros, e não diz transporte público e partilhado, ou taxi sharing, ou car sharing, etc., no fundo está excluído destas ajudas. Agora, o bad news é, para todos os financiamentos no T07, que é o objetivo Sustainable Transport, só vão pagar ou financiar projetos que têm Transport Master Plan with Mature Project Pipelines. Isto é que a União Europeia diz, Transport Master Plan. E como isto é traduzido no acordo de parceria, se inventou uma palavra que diz planos integrados de mobilidade sustentável. Para já ninguém sabe em Portugal o que isto é. Não existe uma figura, não existe um plano legal o que é um plano integrado de mobilidade. Existe um pacote de mobilidade que o IMT fez, mas que também não está legislado. Está lá na internet, é um guia, como você diz, é um guia, mas não é uma legislação. Então, se diz que só seriam apoiadas medidas que decorrem destes planos. E nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto também devem ser desenvolvidos planos integrados de mobilidade. Ou seja, imagina-se quanto tempo leva ter aprovado um plano integral de mobilidade para uma área metropolitana. Lá vamos 3 anos a fazer planos e, entretanto, os dinheiros já foram. Isto é aquele pacote, mas mesmo este pacote que define exatamente que é um plano de mobilidade de transportes, mas também não tem base legal. A minha sugestão era de utilizar o PDM. Eu acho que toda a gente sabe que um PDM é um plano diretor municipal. Ora, um plano municipal de diretor municipal, todas as câmaras municipais têm neste país. E eles têm todos uma componente de transportes, embora enormemente hardware, são as redes, infraestruturas, pouco de mobilidade. Mas poderia ser eventualmente utilizado para fazer um jogo de anca. Porque senão estamos mal. Senão vamos todos agora fazer planos durante 2, 3 anos, e depois quando o comboio de dinheiro da Europa está a passar, vamos começar a pensar. Pronto, isto não é assim muito optimista de lançar isto agora no final,
mas acho importante porque isto passou, isto é a página 180 do acordo, não é? E como são aquelas coisas do acordo, ninguém está aí para choro de os ler, e depois de repente, quando toca o momento que vocês querem fazer uma proposta, de repente alguém diz, mas você não tem plano, não justificou. Então, se calhar, deve-se fazer um pouco um diálogo com as direções gerais, etc., para ver se a formulação ou a interpretação desta exigência pode ser mitigada ou não. Resta-me duas coisas. Agradecer a vocês de ficarem cá, já com a noite. Queria agradecer aos oradores convidados, que de facto fizeram o caminho para Porto, porque eu sempre disse, normalmente, todas as conferências são em Lisboa, onde os mesmos falam sobre as mesmas coisas, mas vieram cá para Coimbra. Isto é notável. E queria então fazer a promessa que os outros oradores também vão receber o nosso logotipo. Muito obrigado a todos e boa noite.